Olá, meu nome é Paulo. Estamos vendo questões do Enem da parte de geometria da vida. Para melhor conhecer as questões, acessem Enem por Matheus Prado. Vamos ver agora algumas informações de como relacionar outra grandeza, que é o tempo, com o volume que nós temos nas figuras. Esse exercício é muito interessante, que nós podemos obter de duas formas, tá certo? Então vejamos o seguinte: em uma praça pública há uma fonte que é formada por dois cilindros, um de raio R e altura H e o outro de raio Rzão e altura H2. O cilindro do meio enche e após transbordar começa a encher o outro, que é de raio maior. Se o Rzão é R raiz de 2 e H2 é H1 sobre 3, para encher o cilindro do meio foram gastos 30 minutos. Então, para se conseguir encher essa fonte e o segundo cilindro, de modo que fique completamente cheio, serão necessários. Então, olha só como nós poderemos determinar quanto tempo leva para encher os dois cilindros. Veja bem que o primeiro cilindro está colocado dentro do segundo. E aí nós podemos ter a seguinte conta: encher o primeiro cilindro, 30 minutos. Encher essa outra parte restante. Então nós podemos calcular o volume da parte restante. Tá certo? E aí ver quanto tempo leva para encher essa parte restante sem o cilindro aqui no meio. Mas nós podemos usar a informação também de outra forma. Veja bem como é interessante, desde que seja entendida a figura. Nós vamos calcular qual é o tempo necessário para encher essa primeira parte externa do primeiro cilindro. Essa parte externa do primeiro cilindro em relação ao segundo, essa parte que está fora. Então veja bem que para encher o primeiro cilindro totalmente, sem contando essa parte de baixo, gastaria 30 minutos. Para encher 2/3, que está a parte de fora, então vamos gastar o seguinte, olha, podemos fazer uma relação bem simplesinha. Para a altura H, nós gastamos 30 minutos para encher o cilindro. Agora, para encher, então, 2/3, que é a parte externa do cilindro 1, iremos gastar 20 minutos. Tá ok isso? Por que nós podemos fazer a conta dessa forma? Porque agora, sabendo que vamos gastar 20 minutos para encher essa parte externa do primeiro cilindro, agora calculamos qual é o tempo necessário para encher o volume correspondente à parte de baixo. Então vamos fazer uma regrinha de 3. Calculamos o volume da parte de cima, tá certo? Que é um cilindro com altura 2/3 de H. E depois calculamos o volume do cilindro grande, já incluindo dentro dele então a parte do cilindro 1 que está interna. E aí calculamos o volume daqui de baixo totalmente. Então o total que nós queremos saber é quanto tempo gasta para encher os dois cilindros, tá certo? Então olha só como é que ficaria. O cilindro da parte de cima tem a área da base πrzinho quadrado vezes 2H sobre 3. Esse volume se gasta 20 minutos para encher. Agora vamos ver o quanto tempo gastaria para encher a parte de baixo, que é o cilindro, como se não tivesse contado a retirada daquele miolo do cilindro 1 do meio. Então, vamos calcular aqui. Rzão, vejam bem que é fornecida a informação que o Rzão é Rzinho raiz de 2. Tá ok? Então vamos substituir na fórmula do volume do cilindro de baixo. πrzinho raiz de 2 ao quadrado vezes H sobre 3, que é a altura desse cilindro de baixo. E aí então irá gastar X minutos. Tá ok isso? Então, multiplicando, aplicando regrinha de 3, iremos obter πrzinho quadrado 2H sobre 3 vezes X igual a 20 que multiplica
πrzinho quadrado, porque r elevado ao quadrado e raiz de 2 elevado ao quadrado. Vamos obter 2 vezes h sobre 3. Então veja bem que é muitas vezes interessante escrever a conta do que efetuar cada conta separada, porque agora teremos uma série de simplificações. Vamos simplificar o π, tá certo? R quadrado com R quadrado, vamos simplificar o H com H, o 3 com 3, o 2 com o 2 e vamos obter então que o X também, para encher a parte de baixo, se gastará 20 minutos. Olha só que interessante. Então, para encher totalmente a fonte, no total teremos 40 minutos, que nos dá então a alternativa C, 40 minutos. Tá ok? Então acessem www.guienem.com.org.br. Meu muito obrigado.